Ações escriturais. Artigo 102. A instituição financeira depositária de ações escriturais deverá fornecer à companhia, ao menos uma vez por ano, cópia dos extratos das contas de depósito das ações e a lista dos acionistas, com a quantidade das respectivas ações, que serão encadernadas em livros autenticados no Registro do Comércio e arquivados na instituição financeira. Fiscalização e dúvidas no registro. Artigo 103. Cabe à companhia verificar a regularidade das transferências e da constituição de direitos ou ônus sobre os valores mobiliários de sua emissão. Nos casos dos artigos 27 e 34, essa atribuição compete respectivamente ao agente emissor de certificados e à instituição financeira depositária das ações escriturais. Parágrafo único. As dúvidas suscitadas entre acionista ou qualquer interessado e a companhia, o agente emissor de certificados ou a instituição financeira depositária das ações escriturais, a respeito das averbações ordenadas por esta lei, ou sobre anotações, lançamentos ou transferências de ações, partes beneficiárias, debêntures ou bônus de subscrição nos livros de registro ou transferência, serão dirimidas pelo juiz competente para solucionar as dúvidas levantadas pelos oficiais dos registros públicos, excetuadas as questões atinentes à substância do direito. Responsabilidade da companhia. Artigo 104. A companhia é responsável pelos prejuízos que causar aos interessados por vícios ou irregularidades verificadas nos livros de que tratam os incisos 1 a 3 do artigo 100. Parágrafo único. A companhia deverá diligenciar para que os atos de emissão e substituição de certificados e de transferências e averbações nos livros sociais sejam praticados no menor prazo possível, não excedente do fixado pela Comissão de Valores Mobiliários, respondendo perante acionistas e terceiros pelos prejuízos decorrentes de atrasos culposos. Exibição dos livros. Artigo 105. A exibição por inteiro dos livros da companhia pode ser ordenada judicialmente sempre que, a requerimento de acionistas que representem pelo menos 5% do capital social, sejam apontados atos violadores da lei ou do estatuto, ou haja fundada suspeita de graves irregularidades praticadas por qualquer dos órgãos da companhia. Capítulo 10. Acionistas. Seção 1. Obrigação de realizar o capital. Condições e mora. Artigo 106. O acionista é obrigado a realizar, nas condições previstas do Estatuto ou no boletim de subscrição, a prestação correspondente às ações subscritas ou adquiridas. Parágrafo 1º. Se o Estatuto e o boletim forem omissos quanto ao montante da prestação e ao prazo ou data do pagamento, caberá aos órgãos da administração efetuar chamada, mediante avisos publicados na imprensa, por 3 vezes no mínimo, fixando prazo não inferior a 30 dias para o pagamento. Parágrafo 2º. O acionista não fizer o pagamento nas condições previstas no Estatuto ou boletim, ou na chamada, ficará de pleno direito constituído em mora, sujeitando-se ao pagamento dos juros, da correção monetária e da multa que o Estatuto determinar. Esta está não superior a 10% do valor da prestação. Acionista remisso. Artigo 107. Verificada a mora do acionista, a companhia pode, à sua escolha, inciso 1, promover contra o acionista e os que
com ele forem solidariamente responsáveis, artigo 108, processo de execução para cobrar as importâncias devidas, servindo o boletim de subscrição e o aviso de chamada como título extrajudicial nos termos do Código de Processo Civil. Ou, inciso 2, mandar vender as ações em bolsa de valores, por conta e risco do acionista. Parágrafo 1º. Será havida como não escrita relativamente à companhia qualquer estipulação do Estatuto ou do Boletim de subscrição que exclua ou limite o exercício da opção prevista neste artigo, mas o subscritor de boa-fé terá opção contra os responsáveis pela estipulação, para haver perdas e danos sofridos sem prejuízo da responsabilidade penal, que no caso couber. Parágrafo 2º. A venda será feita em leilão especial na Bolsa de Valores, do valor da sede social, ou se não houver, na mais próxima, depois de publicado aviso por 3 vezes, com antecedência mínima de 3 dias. Do produto da venda serão deduzidos as despesas com a operação, e se previstos no Estatuto, os juros, correção monetária e multa, ficando o saldo à disposição do ex-acionista na sede da sociedade. Parágrafo 3º. É facultado à companhia, mesmo após iniciada a cobrança judicial, mandar vender a ação em bolsa de valores. A companhia poderá também promover a cobrança judicial se as ações oferecidas em bolsa não encontrarem tomador, o seu preço apurado não bastar para pagar os débitos do acionista. Parágrafo 4º. Se a companhia não conseguir, por qualquer dos meios previstos neste artigo, a integralização das ações, poderá declará-las caducas e fazer suas as entradas realizadas, integralizando-as com lucros ou reservas, exceto a legal. Se não tiver lucros e reservas suficientes, terá o prazo de 1 ano para colocar as ações caídas em comício, fim do qual, não tendo sido encontrado comprador, a Assembleia Geral deliberará sobre a redução do capital em importância correspondente. Responsabilidade dos alienantes. Artigo 108. Ainda quando negociada as ações, os alienantes continuarão responsáveis, solidariamente com os adquirentes, pelo pagamento das prestações que faltarem para integralizar as ações transferidas. Parágrafo único. Tal responsabilidade cessará em relação a cada alienante, no fim de 2 anos a contar da data da transferência das ações. Seção 2. Direitos essenciais. Artigo 109. Nem o Estatuto Social nem a Assembleia Geral poderão privar o acionista dos direitos de: inciso 1. Participar dos lucros sociais. Inciso 2. Participar do acervo da companhia em caso de liquidação. Inciso 3. Fiscalizar, na forma prevista nesta lei, a gestão dos negócios sociais. Inciso 4. Preferência para subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto no artigo 171 e 172. Inciso 5. Retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta lei. Parágrafo 1º. As ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares. Parágrafo 2º. Os meios, processos ou ações que a lei confere ao acionista para assegurar os seus direitos não podem ser elididos pelo Estatuto ou pela Assembleia Geral. Parágrafo 3º. O Estatuto da Sociedade pode estabelecer que as divergências entre os acionistas e a companhia ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários poderão ser solucionadas mediante arbitragem, nos termos em que especificar.